Isso. Essa música aqui, ela chama Tua Graça Me Basta, né? E quando a gente lê essa frase, Tua Graça Me Basta, a gente vê lá em Coríntios, quando Paulo tem aquele espinho na carne, né? Uma dificuldade que Paulo tinha, uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, uma crise muito grande, e que ele pediu várias vezes para Deus tirar, mas Deus não tirou. E aí Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que essa música, ela parece assim um pouco negativa, né? As noites mais sombrias, as madrugadas frias, o vento incessante, a imensidão e o abismo mais profundo. Mas diante de todas as nossas dificuldades, diante de todas as nossas crises, vem o refrão, né? Deus, aperfeiçoa-me, molda o meu coração, que eu ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a ti um sincero amor, que seja a expressão de todo o meu louvor, né? Que nós, mesmo em meio a tanta dificuldade, que nós possamos enxergar um Deus vivo, gracioso, que tem cuidado de nós, que tem a sua graça sendo tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa hoje é a graça de Deus. Vamos adorar a Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão
e todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Senhor Deus, nós queremos entender de Ti, Pai, que a Tua graça nos basta, que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nos ensina, Senhor, a enxergar essa suficiência em Ti, Deus. Nos ensina a enxergar que diante das noites mais sombrias, que diante das madrugadas frias, que diante do vento incessante e do abismo mais profundo, a Tua graça me basta. Que o que eu mais preciso hoje, é a Tua presença na minha vida, é a Tua graça se manifestando em mim, por mim, através de mim. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela nos molda, ela nos aperfeiçoa. E Deus, que em nossos corações, diante da Tua palavra, diante do estudo da Tua palavra, Deus, que o Senhor nos faça adorar, Senhor, glorificar o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. E mais uma vez, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar através da Tua palavra. Deus, aperfeiçoa, Senhor, as nossas vidas, molda o nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos, Deus. Aperfeiçoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sempre bato meu violão. Bom, vamos lá. Hoje, então, nós vamos estudar Isaías capítulo 31, 32 e 33. Mas só para colocar vocês em ordem, né, para vocês entenderem, o bloco de Isaías que a gente vai trabalhar agora está dentro de um bloco que está do capítulo 28 até o capítulo 35. Então, do capítulo 28 até o 35 é o que alguns estudos chamam de as desgraças do juízo vindouro da Síria. Ou seja, seria uma palavra que vem trazer o juízo contra a opressão desse povo chamado Assíria, que na verdade a Síria vem depois da Babilônia. Então vamos entender. O povo de Israel e Judá está lá na terra prometida, e eles começam a desobedecer, e aí os babilônios vêm, invadem e tomam o Judá e Israel e levam cativos para a Babilônia. Aí depois vem um povo mais forte do que a Babilônia, que são os assírios, e os assírios invadem, eles tomam o quê? Se eu não me engano, 127 províncias ao redor, ou seja, eles dominam mesmo aquele território, e aí a palavra está vindo contra esses assírios, né? E aí depois disso a gente vai para o interlúdio histórico, que é do 36 ao 39, que é mais tarde. Mas hoje a gente vai estar dentro desse bloco, do 28 ao 35, né? Então, do 28 até o 31 fala sobre as tempestades. Então, dentro desse bloco, eu não vou trabalhar o 28, 29 e 30, mas dentro desse bloco existem os 5 ais, né?
A Bíblia sempre fala desses ais, né? Ai daquele que fizer isso, ai daquele que Deus, né? Então, assim, são 5 ais. Se você quiser saber onde eles estão, o primeiro ai é no 28:1, o segundo ai é no 29:1, o terceiro ai é no 29:15, o quarto ai é no 30:1 e o quinto ai que a gente vai ver está no 31:1. E depois tem o sexto ai, que na verdade é um texto de vários ais contra os inimigos, que é o sexto ai que vai no capítulo 33:1, a gente vai estudar. Então, o quinto ai, que é o 31:1 e o 33, a gente vai estudar junto, tá? Então vamos lá. O capítulo e dentro desse bloco, né, do 28 até o 35, existe várias intercalações de profecias de julgamento e de profecias de restauração, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Deus dá um tapa, mas Deus também dá esperança, né? Não adianta você só dar bronca e não explicar por quê e o que você quer com isso, né? Então, assim, tem a bronca, mas também tem a esperança, né? Também tem essa profecia de esperança. Vamos lá, então o capítulo 31, ele vai começar, vamos ler aqui do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus cavalos e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, e ambos perecerão juntos. O que significa esses versículos, né? Esses versículos estão falando para nós que nós não devemos confiar, né, na segurança material, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu quero, eu confio no dinheiro, eu confio na quantidade de bens que eu tenho, eu confio naquela pessoa que é muito boa, né? Às vezes e isso acontece muito na política, né? A gente vota em alguém achando, não, esse vai fazer coisas boas. De repente ele começa a fazer besteira, né? E a gente vê que não era tão bom assim. Mas na verdade, assim, esse texto está falando o quê? O povo de Deus, ao invés de confiar no Deus verdadeiro, ao invés de confiar num Deus que num Deus que é o Senhor, o Criador do céu e da terra, eles começaram a confiar nos egípcios, que era um povo poderoso, que era um povo rico, que era um povo próspero, que era um povo que tinha um grande exército. Você entende que muitas vezes a nossa confiança é mais no que é material do que naquilo que é eterno e soberano, que é o Senhor, né? Então esse texto aqui, esses versículos estão trazendo para nós essa ideia de ai daqueles que confiarem na sua própria força, confiarem no seu próprio dinheiro ou confiarem em pessoas poderosas e não estão confiando em quem? No Santo de Israel, né? Então assim, ele está falando que os egípcios são homens e não Deus, né? Por que você confia mais em pessoas do que em Deus? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você confia muito em homens, muitas vezes você se dá mal, né? Por quê? Porque toda a humanidade é falha, né? Eu digo isso para vocês, né? Eu sou o pastor da igreja, né? Um dos pastores da igreja. Mas se vocês confiarem só nos pastores da igreja e não em Deus, vocês podem se dar mal um dia, porque os pastores também são humanos e eles também falham. E aí, se o pastor falhar, você vai abandonar Deus? A sua fé vai morrer porque o pastor falhou? Não, né? Por quê? Porque a sua confiança tem que ser em Deus. E eu, como pastor, eu preciso deixar claro para vocês,
não confiem 100% no pastor, assim, nesse sentido de que a sua confiança tem que estar em Deus em primeiro lugar. Tem que estar em Deus. É claro, se a gente tem um líder, a gente precisa confiar no líder, né? Mas assim, eu entendo o quê? Que Deus, ele está em primeiro lugar. E os líderes, apesar deles às vezes serem bons, a gente tem que tomar cuidado, porque eles são humanos como nós. E seres humanos não são Deus. É isso que o versículo 3 está falando. Os egípcios não são homens, não são Deus. Seus cavalos são de carne, não são espírito, né? Então, assim, esses que confiam em seres humanos, o que eles vão fazer? O dia que ele cair, aquele que ajuda você vai cair e aquele que é ajudado também vai cair, vai todo mundo cair, né? É que nem dominó, um vai caindo tudo, aí acaba tudo, né? Então, assim, eu entendo que esse texto ele está falando para nós, pessoal, cuidado, não confiem em dinheiro, não confiem só em pessoas, mas que você confie principalmente no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Amém? Aí no versículo 4 até o versículo 9, né? Ah, do versículo 4 até o versículo 9, é um texto que fala sobre a promessa. Né? Um dos estudos aqui que eu fiz, que eu estudei, ele chama desse bloco de 4 a 9 de a promessa. Vamos ler o versículo 4 até o 9. Diz assim: Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, contra ele se junta num bando de pastores, ele não se intimida com os gritos dele e não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Como aves dão proteção aos seus filhotes em suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém e protegerá e a livrará, e a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois aquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. Versículo 8. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. A sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Seus limites entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Vamos lá. Então, ele faz algumas analogias aqui em relação ao exército, ao poder de Deus contra os assírios. Então, a primeira analogia que ele faz é com o leão, né? Então, se um leão vem atacar o rebanho de ovelhas, ninguém consegue afastar o leão, né? E os pastores que estão cuidando das ovelhas, eles vão lá gritando, tentando espantar o leão nem se mexe, porque o leão, ele sabe que ele é mais poderoso e ele nem se mexe contra os gritos dos pastores, e ele vai lá e vai destroçando aquelas ovelhas. Esse leão é o exército do Senhor, tá? É o poder de Deus contra, apesar da gente sempre entender, né, que o reino de Deus são as ovelhas e o pastor, nessa ilustração é o contrário, tá? Deus é o leão, o exército de Deus é o leão que está destroçando os pastores e as ovelhas, ou seja, o poder de Deus é incomparável ao poder de qualquer exército aqui na Terra. A gente fala, não, mas o exército dos Estados Unidos é muito poderoso. Não, nenhum exército no planeta feito por mãos humanas é mais poderoso que o poder de Deus sobre as nossas vidas. O problema é que a gente não sabe disso, porque se a gente soubesse, a gente ia confiar mais em Deus do que nas forças armadas. Então, essa promessa de Deus é que diante de uma guerra, Deus vai ser como esse leão diante da sua presa. Aí o versículo 5 ele faz uma outra analogia. É uma analogia de proteção. Então a primeira analogia é uma analogia sobre o poder do exército de Deus. A segunda analogia, no versículo 5, é sobre a proteção de Deus. Ele diz o quê? Assim como as aves dão proteção aos seus filhotes com as suas asas,
o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, protegerá, livrará, poupará e salvará. Né? Então esses 4 verbos, eles explicam a ação de Deus sobre as nossas vidas nesse conceito de segurança, nesse conceito de proteção. Então, geralmente as aves, elas protegem os seus filhotes vamos dizer, com unhas e dentes, né? Elas se doam pela proteção dos seus filhotes. Ontem mesmo o nosso irmão Minoro, parece que ele foi no sítio da irmã, alguma coisa assim, e ele colocou uma foto na ink dele de uma pata, né? Uma patinha que ela botou ovos e ela tirava suas próprias penas, ela se depenava para criar um aquecimento para os seus ovos. Olha que coisa linda, né? Ele falou, pastor Joel, lembrei da sua pregação de como a natureza expressa a glória de Deus, né? Então, assim, a gente está vendo o leão sendo um exemplo para o poder de Deus e aqui as aves sendo um exemplo para a proteção de Deus sobre as nossas vidas, né? E mais uma vez, né, a gente olha para a natureza e vê quanto que Deus é real, como que Deus trabalha com a gente. Então a natureza expressa a ação de Deus para as nossas vidas. E aí no versículo 6, a gente tem aqui um convite, porque Deus está falando, voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Então assim, o versículo 6, Deus está falando assim, pessoal, volta para o caminho do Senhor. Volta para essa vida de busca pela presença de Deus. Volta da sua vida revoltada. E eu vou dizer mais, tá, pessoal? Eu vou dizer que esse versículo deveria ser lido quase todos os dias na nossa vida. Né? Porque muitas vezes a gente desvia os nossos pensamentos de Deus. A gente se rebela contra Deus. Quantos de nós já não chegaram para Deus e reclamaram assim: pô, Deus, por que você fez isso comigo? Por que você me deu um amigo assim, um filho assim, uma esposa assim? Por que está acontecendo essa pandemia? Sabe, são momentos onde nós nos revoltamos contra Deus por conta da situação em que nós vivemos, né? E aí eu digo para vocês, o versículo 6 se torna realidade nessa hora, né? Voltem para aquele contra quem vocês se rebelaram, ó israelitas, né? Que nós possamos ter esse coração. Isso aqui é a verdadeira expressão do quê? De arrependimento. O que é um arrependimento? É quando você reconhece que você errou. Você reconhece que você falou algo errado para aquele que é o teu pai, aquele que é o teu, que dá tudo que você tem hoje foi dado por ele, né? E como Jó dizia no texto de Jó, né? Se ele me deu tudo, ele pode tirar tudo de mim, porque ele é soberano, né? Ele me deu tudo, ele pode tirar tudo a hora que ele quiser, porque ele é Deus, né? Eu acho que Jó, ele tinha esse senso de soberania de Deus ao ponto de falar assim, se ele Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Ou seja, nós precisamos ter essa perspectiva de entender que Deus é soberano nas nossas vidas. E aí o versículo 7 fala sobre abandonar ídolos. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata das suas mãos pecaminosas, né? Então, quando nós nos arrependemos e voltamos para o nosso Deus eterno, o nosso único Deus verdadeiro e soberano, a gente acaba aniquilando e abandonando os ídolos feitos por mãos pecaminosas, né? Então, a gente acha que a gente confiava antes em pessoas, confiava, né, idolatrava algumas coisas e agora a gente não idolatra mais, né? Então, essa aqui é a ideia, para a gente não abandonar os ídolos. Aí o versículo 8 e 9, então, traz essa palavra contra a Síria. A Síria cairá, não por homens, mas por Deus. Aí eu quero lembrar vocês, a gente vai ver isso alguns versículos lá para frente, mas tem um texto aqui
que fala sobre aquela guerra que os assírios vieram contra o povo de Deus com mais de 185 mil, e 185 mil pessoas morreram, não por causa da espada, mas por causa do fogo do Senhor, não é verdade? Então, assim, muito mais forte do que a nossa espada é o quê? É o fogo consumidor que vem de Deus. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa ideia. E o versículo 9 fala sobre esse fogo. Ele termina assim: cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Então, qualquer fortaleza humana, qualquer fortaleza terrena, vai ser despedaçada por um Deus que é muito maior do que a força da humanidade, do que a força material existente no nosso planeta, né? Então vamos entender, puxa, se a gente entender isso, pessoal, a gente vai viver de uma forma diferente, né? O nosso Deus é muito maior do que tudo aquilo que existe nesse planeta. Então a gente pode confiar nele, né? Nele a gente pode confiar. Capítulo 32. O capítulo 32 até o capítulo 35, dentro desses capítulos, a gente só vai até o 33. Mas do 32 até o 35, tem um subtema chamado A Nossa Esperança Não Será Frustrada. Então, a partir desse capítulo 32, 33, 34, 35, ele vai falar sobre esse tema, Nossa Esperança Não Será Frustrada. E dentro do capítulo, desse bloco, do 32 ao 35, A Nossa Esperança Não Será Frustrada, existem algumas divisões. E a primeira divisão seria o capítulo 32, a segunda divisão, o capítulo 33, e assim por diante. A gente não vai ver, então eu não coloquei todos aqui, eu não fiz a separação certinha desses blocos, né? Mas vamos lá, o capítulo 32, nessa primeira divisão, é chamada de o reinado do justo rei. O reinado do justo rei. E aqui no reinado do justo rei, no capítulo 32, você tem a divisão de 3 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 8, que fala da remoção prometida. Então, Deus vai remover, é uma promessa de Deus que Deus vai remover, tirar esse povo, né? O segundo bloco é do versículo 9 até o 14, que ele vai falar da renovação. Desculpa, pessoal, eu falei remoção, mas é renovação prometida, a primeira, tá? É renovação prometida. O segundo, é tudo renovação. O primeiro bloco, do 1 ao 8, é renovação prometida. O segundo bloco é a renovação precedida por desastres. Então, assim, é uma renovação precedida por desastres, do versículo 9 até o 14. E, por fim, do versículo 15 até o 20, é a renovação realizada pelo Espírito de Deus. Tá? Então, esses são os blocos do capítulo 32. Vamos lá, vamos ler do 1 ao 8, que diz assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que vêm não mais estarão fechados, e os ouvidos do que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal. Ele pratica a maldade, espalha mentiras sobre o Senhor e deixa o faminto sem nada, e o priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inveja planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanecem firmes.
Então esse primeiro bloco aqui, ele traz essa ideia de que esse Messias governará com seus subordinados. E esses subordinados somos nós. Esses subordinados são as pessoas que participam desse reino com o Messias que governa, né? Então, nós precisamos entender que aí no versículo 2 ele fala: cada homem será como um esconderijo contra o vento, abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, como sombra de uma grande rocha no deserto. Eu não sei se você percebe, né? Mas eu quando li esse versículo, eu logo pensei naquela música Sonda-me, né? Ele fala como um farol que brilha à noite, como sombra no, né? Sabe? Como ponte para atravessar as águas. Ou seja, a presença dessas pessoas que temem ao Senhor, que são súditos do governo do Messias, elas vão fazer diferença. Isso é fazer diferença, né? É ser ar-condicionado no calor, na verdade, é ser sombra no sol ardente, é ser um copo de água para nossa sede, né? Então, o que isso significa? Significa que nós que seguimos ao Deus verdadeiro, nós seremos o consolo, nós seremos a bênção para aqueles que estão sofrendo, né? Para que eles possam ver a glória de Deus através dessas pessoas. Ele fala: cada pessoa será um esconderijo contra o vento, né? E aí o versículo 3 diz: então os olhos do que vem não mais estarão fechados. Por quê? Porque as pessoas, de uma certa maneira, a gente vê na Bíblia que o inimigo, né? O inimigo, ele cegou o entendimento das pessoas para não entenderem a Deus. Mas por causa da sua bondade, por causa da sua ação, por causa que Deus vai usar a sua vida para fazer diferença para eles, os olhos deles se abrirão, não é verdade? Então, assim, eu trago até aqui para a gente pensar, né? Os jovens da nossa igreja, eles estão trabalhando num projeto chamado Projeto 7P, né? E o 7P é o quê? É um projeto que ajuda as famílias carentes. Então, eles estão fazendo o levantamento de doação, de cesta básica, né? E esse domingo, um monte de gente foi levar lá a cesta básica, deixar lá na igreja para a gente levar para o 7P. Por quê? Porque eu penso que quando nós fazemos diferença para aqueles que sofrem, os olhos deles se abrem não para nós, não para nossa bondade, porque eu sou bonzinho, não. Os olhos deles se abrem para Deus. E esse projeto que eles estão fazendo é um projeto que não é só uma ação solidária, mas é uma ação que manifesta a graça e o amor de Deus por essas pessoas. Isso é muito bonito, né, pessoal? Eu acho que a gente precisa, nós como igreja temos que ter esse coração, também esse coração de querer abençoar e cuidar, e não fechar os nossos olhos para aqueles que sofrem, mas ser a gente não vai resolver todos os problemas, né? A gente pode ser um copo d'água na hora da sede, né? Entende o que eu estou falando? A gente não vai resolver todos os problemas, mas de repente a nossa pequena ação vai manifestar a graça de Deus. Mas aí o versículo 5, ele fala assim: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. E os comentários, eles dizem assim que esse louco aqui, na verdade, é que nos tempos de Isaías, assim como nos tempos de hoje, as pessoas admiravam as celebridades, os ricos e os famosos, mesmo sabendo que eles tinham caráter e conduta que não merecia respeito. Ou seja, é uma questão de aparência, né? Então, às vezes nós acabamos confiando em pessoas por conta da sua aparência, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Por quê? Porque tudo bem, a pessoa é rica, a pessoa é famosa, mas não é por isso que eu vou admirar ele, sendo que eles não têm caráter, sendo que eles enganam, né? E aí eu penso, né? Eu acho que a política ela é muito complicada nessa hora, né? Porque às vezes, assim, você vê uma pessoa que está presa, que foi constatado que roubou, e mesmo assim, um monte de gente ama a pessoa e quer votar nela de novo, né? Então, assim, sei lá, eu acho que isso às vezes é da humanidade, né?
a gente releva algumas coisas de caráter para poder ganhar algumas outras coisas, né? Porque isso vai ser benefício para mim ou benefício para alguém, né? Então eu penso, e aí o que Isaías está falando aqui não é em relação à política, mas o Isaías está falando aqui que vai haver um dia em que não importa se você tem boa aparência, se você é rico ou não, o que é detestável por Deus vai aparecer, vai aparecer. Então não adianta você esconder a sua sujeira com uma máscara bonita, não adianta você colocar uma roupa bonita sendo que dentro tá tudo feio, você entende? É viver de aparência. E aí o segundo bloco, né? E aí o versículo 9 até o versículo 14 tem uma advertência aqui, e é uma advertência que ele faz contra as mulheres, mas isso aqui é uma analogia para com o povo de Israel. O subtítulo desse bloco aqui é As Mulheres de Jerusalém. Então o versículo 9 diz assim: Vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas, que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco, mais um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, a colheita de frutas virá, a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem as suas vestes e vistam roupas de lamento, batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, pela terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Assim pranteiem por todas as casas cheias de júbilo, por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta fica deserta, e a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos pastarem, para os rebanhos. Né? Então, assim, esse bloco aqui, ele está falando, né, o comentário, ele coloca uma palavra aqui engraçada, mas ele fala das mulheres complacentes. E o que é complacência? Né? Aí eu tive que buscar no dicionário de novo, né, para explicar. Então, essa palavra complacente significa assim, você querer agradar as pessoas, você fazer alguma coisa para agradar as pessoas, né? Então, assim, a explicação, um pouquinho dessa explicação desse bloco aqui, do capítulo 32, de 9 a 14, tá um pouco atrás, pessoal. Abre comigo em Isaías, capítulo 3, só volta algumas páginas na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 3, 16. E aí no capítulo 3, 16, ele diz assim: O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos e desfilando com passos curtos e com efeitos tingindo seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Ou seja, na verdade, o texto que está falando aqui, no 32, de 9 a 14, ele está trazendo essa ideia de que muitas vezes a preocupação com a aparência é um jeito de esconder aquilo que está dentro de nós. Ou seja, não busque só uma beleza física, mas busque uma beleza espiritual. Né? É esse o alerta que a gente está recebendo nesse momento. Né? Que nós possamos buscar que a nossa vaidade não seja só uma vaidade física, mas seja uma vaidade espiritual. E eu sempre falo com os meus jovens, sabe, pessoal? Eu falo assim, para pessoas que vestem roupas indecentes, né? Quando você veste uma roupa indecente, você está colocando uma capa para vender alguma coisa, né? E o que você... Aí depende do que você está vendendo, né? Se está vendendo só uma aparência física, você vai encontrar pessoas que só pensam na aparência física, né? Ou se você tá alimentando, se você está cuidando da sua parte espiritual,
você vai encontrar pessoas que também valorizam a parte espiritual, né? Então, eu falo para os meus jovens, cuidado com a sua aparência, né? Cuidado, principalmente para as meninas, né? Se vestirem com decência, por quê? Porque, na verdade, a isca, eu vou comparar isso com a pesca, né? Mas dependendo da isca, você pesca o peixe, você entende? Então, se você colocar uma isca de sensualidade, você vai buscar só peixes carnívoros que só estão pensando na carne, entende? Então, dependendo da isca, você pesca o peixe. Eu falo para eles, né? Dependendo da isca, você pesca o peixe. Então assim, você vai investir aonde? Na sua aparência ou no seu espírito, né? O que é mais bonito? É eu ter um cabelo bonito, maravilhoso, ou eu ter um coração puro, sedento por Deus, que ama o Senhor? E é isso que vai atrair pessoas com, com essa com essa mesma com esses mesmos valores, entendeu? Então assim, eu tenho falado com os meus jovens nesse sentido, né? Então assim, cuidem do seu interior, cuidem daquilo do seu coração, e o seu coração vai atrair pessoas que têm esse mesmo coração. Se você investe só na sua aparência, você vai encontrar pessoas que só buscam a aparência. E eu vou dar, e eu sempre falo para os meus jovens, ó, pessoal, cuidado, porque a aparência acaba, né? A gente vai envelhecendo, né? E a beleza vai acabando, né? Você olha para as fotos antigamente, nossa, como eu era bonito, né? Então, assim, a beleza vai acabando. Então, se uma pessoa quer estar com você porque você é bonito, e um dia a sua beleza acabar, o que essa pessoa vai fazer? Vai te abandonar, vai procurar uma mais bonita, entendeu? Então, assim, cuidado. Então, tudo isso são questão de valores, né? E o alerta aqui no versículo 9 até o versículo 14 é esse, né? Que nós nos preocupemos mais com o nosso coração, com a nossa humildade diante do Senhor, com a nossa vontade de buscar o Senhor, com os nossos valores, que eles sejam depositados nas riquezas espirituais e não nas riquezas materiais. Vamos lá. Aí vem a terceira parte, que é a mais linda aqui desse capítulo, que é a renovação realizada pelo Espírito, né? O Espírito de Deus. Em versículo 15, ele diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil apareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em lugares pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arraste a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas, deixando soltos os bois e os jumentos. Então, esse pedaço, né, do 15 ao 20 é exatamente a promessa da esperança de Deus. Então, é isso que é legal em Isaías, né? Isaías, ele traz uma palavra dura, uma palavra pesada de julgamento, de justiça de Deus, mas também ele traz essa esperança para nós. E quando o Espírito do Senhor descer do alto sobre as nossas vidas, né? Como é bonito isso, como é bonito ver a ação de Deus nas nossas vidas. A gente está falando aqui de uma restauração. É uma restauração. O deserto se transformou numa floresta, pessoal. Imagina, um lugar deserto, só tinha areia, não tinha água, né? E aí, dentro desse deserto, Deus quer transformar as nossas vidas. Quantas pessoas que têm o coração seco, que têm o coração desanimado, né? Pela presença do Senhor, quando o Espírito do Senhor desce sobre essas vidas, elas são restauradas, são transformadas. Pessoal, uma das maiores alegrias minha em viver o ministério é ver as pessoas sendo transformadas. Pessoal, isso é maravilhoso. É assim,
é uma alegria indescritível ver pessoas sendo transformadas. Pessoas que não davam risada, pessoas que eram tristes, sendo transformadas pela presença do Espírito Santo na vida delas, né? Então, assim, e o que a gente está falando aqui, pessoal, é o shalom. Toda vez que a Bíblia no Velho Testamento fala de paz, a gente fala de shalom. Mas é que você definir shalom como paz é incompleto. Por quê? Porque shalom é muito mais do que a paz. A paz, defina a paz. Paz é ausência de guerra, né? Tem gente que define assim, paz é ausência de guerra. Não, é muito mais. O shalom é muito mais. O shalom é ausência de guerra, é presença de prosperidade, é presença de alegria, é presença de ânimo, é estar no meio de pessoas com com o mesmo shalom, com a mesma paz. Então tem a ver com prosperidade, tem a ver com saúde, tem a ver com alegria, tem a ver com felicidade, tem a ver com bem-aventuranças. Não é só ausência de guerra, né? Mas às vezes, quando a gente vive um contexto conturbado, né? Às vezes a gente vive um ambiente de brigas. Em casa, pais brigando com os filhos, marido brigando com a esposa, né? E às vezes a gente só quer a ausência da guerra. Mas não, o shalom de Deus é muito mais do que isso. O shalom de Deus é a justiça habitando no deserto, é a retidão vivendo em campo fértil, é o fruto da justiça, é confiar em Deus para sempre, é viver em lugar pacífico, é viver em casas seguras. Mesmo que a tempestade venha, isso não nos abala. Você entende? Isso é o shalom. O shalom é muito mais do que a ausência de guerra. O shalom é a presença próspera de Deus em nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa mais ainda para vocês. Que nós podemos viver o shalom de Deus mesmo em meio às turbulências da nossa vida aqui na Terra. Tá? E eu digo isso. Por quê? E essa eu acho que é a grande vantagem das pessoas que conhecem a Deus e que vivem na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de vida diferente. Nós temos uma cosmovisão diferente. Nós enxergamos as coisas diferente, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às pandemias. O nosso coração está vivendo o shalom de Deus. Por quê? Porque a tua graça me basta. Exatamente o que a gente cantou no começo. Porque a tua graça me basta. Então, não importam as noites mais sombrias, não importa a escuridão da alma, não importa todas as dificuldades. Por quê? Porque a tua graça me basta. Então, uma grande vantagem que tem uma pessoa que confia no Senhor é você entender que a graça de Deus nos basta. E que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E toda vez que nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós precisamos fazer o quê? Depender mais de Deus. E quando nós dependemos mais de Deus, a graça de Deus nos basta. Porque tudo que eu preciso para viver hoje é a graça de Deus. Mas a gente não consegue viver assim, né, pessoal? Ah, não, eu preciso de uma comida boa, eu preciso de passear, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso reformar minha casa, eu preciso de uma roupa nova, senão não dá para viver. Senão não dá para viver, né? E eu espero que nós possamos entender isso um dia. Só vou dar uma, uma ilustração estranha, mas assim, quando eu tava noivo da Débora, a gente tava noivo, mas assim, eu tava lá em São Gabriel da Cachoeira em Missões e ela tava em São Paulo. E eu li um livro de uma mulher que viveu há 500, agora quase 600 anos atrás, né? Chama Autobiografia da Madame Guyon. Essa mulher, ela era tão apaixonada por Deus, mas ela era tão apaixonada por Deus que ela entendeu que a graça de Deus bastava para ela, que ela não precisava de mais nada nesse mundo. E aí, meio que depois que eu li esse livro,
Eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei assim, nossa, não preciso de mais nada. Eu peguei o meu sustento que eu ganhava das igrejas em São Paulo e nos Estados Unidos e eu dei para os outros missionários. Falei, o que você está precisando aí? Eu estou precisando de, então toma, pega esse dinheiro. Aí eu dei tudo, fiquei sem nada e eu peguei a minha mala de dentista e fiquei um mês nas aldeias. Eu fiquei um mês nas aldeias sem nada. Eu não levei comida, eu não levei água, eu não levei nada. Eu falei assim, eu vou depender só da graça de Deus. Eu cortei todo o meu cabelo, fiquei careca para eu não precisar cortar mais cabelo e fui embora para as aldeias. Fiquei um mês lá, né? E eu tive uma experiência fantástica. Só que a Débora ficou assustada. Nessa época, a Débora, o que é isso? Tipo assim, você não depende de mais nada desse mundo, né? E aí eu tive uma atitude de líder, né? Porque eu falei assim, bom, se a Débora com quem eu vou casar, ela ainda não está entendendo esse tipo de vida, então eu vou voltar atrás. Eu vou voltar para a velocidade dela, porque eu estou indo muito rápido. Você entende? Eu acho que a posição de um líder não é andar lá na frente, distante de todo mundo, não. Eu acho que um líder é aquele que volta para a pessoa que está mais lenta e acompanha o mais lento para que ele possa andar junto com o grupo. Você entende? E aí eu voltei atrás, eu deixei essa vida maluca de depender só de Deus. Foi uma experiência maluca mesmo, né? Eu vi assim a mão de Deus agindo, mas assim eu penso que a gente também não precisa ser estranho na sociedade. Eu tava meio estranho mesmo. A Débora, nossa, Joel, não te reconheço, né? Então eu voltei para uma vida normal, mas para quê? Para que eu pudesse vir com a Débora para a gente entender junto essa essa suficiência que a gente tem em Deus. Vamos lá, pessoal, vamos continuar, senão a gente não acaba. O versículo 20, ele fala sobre essa bem-aventurança, né? Ele fala como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. E os comentários, é interessante, ele faz a gente ir até Mateus capítulo 5. Vamos lá em Mateus capítulo 5, de 3 a 12? Mateus capítulo 5, 3 a 12. Mateus capítulo 5, 3 a 12. Que fala o quê? Das bem-aventuranças, né? E ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericórdios, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas, vieram também, viveram antes de vocês, né? Então, assim, essas bem-aventuranças que a gente lê em Mateus capítulo 5 são os resultados daqueles que confiam no Senhor, daqueles que vão receber essa renovação realizada pelo Espírito Santo de Isaías, capítulo 32, de 15 a 20. Beleza, vamos lá, capítulo 33. Então, dentro daquele bloco, do 32 até o 35, a primeira parte é o capítulo 32 e a segunda parte é o capítulo 33. E essa segunda parte vai falar sobre a verdadeira solução, né? Alguns estudos trazem essa ideia de que esse capítulo 33 é a verdadeira solução. Nesse capítulo 33, os 6 primeiros versos, de 1 a 6, ele traz uma introdução para tudo aquilo que ele vai falar no capítulo, tá? Os principais temas do capítulo, de 1 a 6. Principalmente essa ideia de que o opressor será destruído e o Senhor será exaltado, né? Então, assim, dentro desse capítulo, desse bloco, que é a verdadeira solução, ele traz esse conceito de que o opressor será destruído e o Senhor será exaltado. E como eu tinha falado para vocês dos ais, né? Ai de quem fizer isso,
Os 5 primeiros ais, eles são voltados para os inimigos. Mas agora, todos os ais são voltados para o povo de Deus. Não, é do contrário, desculpa, pessoal. Os 5 ais... os 5 ais, os primeiros, são para com o povo de Deus. E esse sexto ai é o ai que não é sobre o povo de Deus, mas é contra os inimigos, tá? E aqui também a gente Isaías está falando de um período da história que é do rei Ezequias, quando o rei Ezequias ele teve uma atitude de descrença. Ele não acreditou em Deus, ele pegou os utensílios do templo e ele subornou o exército assírio para que o exército assírio não atacasse Judá. E olha só, o exército assírio recebeu o suborno e mesmo assim atacou Judá. Né? Então, assim, por conta dessas atitudes que a gente vê a ira do Senhor. E mais uma vez, né, pessoal, deixa eu lembrar vocês de que Deus não é o Deus só de Judá. Deus é o Deus de todas as nações. Então, quando uma outra nação, mesmo não sendo esse que a gente chama de povo de Deus, age incorretamente, Deus também se ira contra essas nações. Por quê? Porque todas as nações são do Senhor, não só o povo de Deus. O povo de Deus é que eu falei para vocês, né? Deus escolheu Israel para ser exemplo para todas as nações. Né? Não que Israel seja algo especial e só eles são o povo de Deus. Não. O Israel é chamado de luz para as nações, ou seja, o relacionamento que Deus tinha com Israel é o relacionamento que Deus gostaria de ter com todas as nações. Né? Lembra disso. Então, esse tempo de Ezequias, ele é vivido, para quem está anotando, 2 Reis 18, de 13 a 15. É o período onde Ezequias ele reina, né, nesse período, e ele tem essa descrença em Deus e tenta confiar nos assírios. Ele até dá de presente os utensílios do templo para os assírios não atacarem Judá, e mesmo assim eles atacam. Né? Então vamos lá. O versículo 1 até o versículo 6, então vai ser essa introdução. Vamos ler o versículo 1 até o 6. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. O Senhor tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo e os gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Né? Se você estiver anotando, anota essa frase. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha só, mais uma vez, né? Nós vimos tanto em Provérbios essa ideia de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isaías está falando o quê? O temor do Senhor é a chave do nosso tesouro. Quer ganhar um tesouro eterno? Quer ganhar um tesouro que não tem fim? Tema o Senhor Jesus. Tema o Senhor Deus das nossas vidas. Por isso que eu entendo que nós não temos que ter medo de vírus, nós não temos que ter medo de pessoas, nós não temos que ter medo de morrer, nós temos que ter medo de Deus, porque é Ele que vai decidir se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Então que nós temamos a Deus, e esse temor é a chave para o tesouro, né? Então você quer ganhar um tesouro? Tema o Senhor, o nosso Deus. O versículo 1, ele fala um pouco desses assírios, né? Quando ele fala do destruidor, ele fala dos assírios. Por quê? Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Mas aí a profecia é
que esses assírios também seriam destruídos, né? É importante a gente ver como a justiça de Deus ela acontece na vida das pessoas. E o versículo 2 ele fala: Senhor, tem misericórdia de nós. E é interessante que aqui a gente vê o povo, e principalmente Ezequias, quando Ezequias foi um rei que deu uma desviada, mas ele voltou ao Senhor, né? O Ezequias voltou para o Senhor, ele pediu perdão, ele pediu por misericórdia, e o nosso Deus é um Deus misericordioso, né? Então, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então, você tem que ter certeza, eu tenho que ter certeza de quê? De que se nós formos para Deus e pedimos perdão ao Senhor, nós seremos perdoados, né? Minha tia, ela conta uma história muito interessante. Quando eles eram pequenos, ela e meu pai, quando eles faziam alguma coisa errada, a minha avó, diz que a minha avó era meio brava, né? A minha avó falava assim: vai pedir perdão. Aí eles iam pro quarto orar, pedir perdão. Aí eles voltavam e falavam assim: pronto, mãe, já pedi perdão. Aí ela falou assim: não tá com cara de que você pediu perdão, volta lá e ora de novo. Até eles voltarem assim: não, mãe, eu realmente pedi perdão. Aí ela falou: então agora tá bom. Né? Porque acho que de uma certa maneira, né, eu vejo que a minha avó ela estava treinando os filhos para experimentar o verdadeiro arrependimento, né? Porque o verdadeiro arrependimento ele transparece, né? Quando é diferente, né? Quando a pessoa, tá bom, vai, desculpa. Tipo, não pediu desculpa, né? Você entende? Tá bom, vai, pede desculpa para sua irmã. Tá bom, vai, desculpa, né? E o meu sogro, com a minha esposa e com a minha cunhada, era diferente. Eles falavam assim: abraça a tua irmã até perdoar. Aí elas tinham que ficar abraçadas até falar: eu te perdoo. Aí uma falava assim: pronto, mãe, já perdoei. Não, não perdoou, não. Fica abraçado até perdoar de verdade. E elas ficavam abraçadas até se amar de novo. Aí quando elas, tá bom, vai, eu te perdoo, né? E aí a mãe e o pai sentiam sinceridade, falaram, tá bom, agora pode soltar, né? Então assim, eu vejo que a gente não pode pedir misericórdia da boca para fora, né? Nós precisamos realmente que reconhecer os nossos erros diante do Senhor e pedir perdão por aquilo que a gente fez, né? Você vai pedir perdão, às vezes eu acho que Deus fala assim, perdão por quê, né? Às vezes você quer generalizar, ó Deus, desculpa aí de tudo que eu fiz. O que você fez? Eu quero saber o que você fez. Por isso que eu acho que a palavra fala, confesse os seus pecados ao Senhor. Ou seja, eu acho que quanto mais específica a nossa oração, mais específica é a nossa resposta, principalmente no arrependimento. Se você errou, pontua aquilo que você errou para Deus. Deus, eu errei porque eu falei grosseiramente. Eu errei porque eu fui injusto, não devia ter feito isso. Eu errei porque eu não cuidei daquela pessoa, por isso que ela está passando por isso. Então, assim, pontua o seu erro e a misericórdia de Deus virá, né? E uma coisa que o comentarista colocou que eu achei muito bonito, ele falou assim, nunca subestime o poder de uma minoria que ora. Meu Deus, essa frase marcou o meu devocional hoje. Nunca subestime o poder de uma minoria que ora. Isso vale para a nossa igreja, pessoal. Nunca subestime uma minoria, o poder de uma minoria que ora, né? Talvez os que realmente oram na igreja não sejam muitos, mas não subestime o poder desse pequeno grupo que investe em oração, que luta por oração e que ora, né? E o versículo 6 é aquela frase que eu falei para vocês, né? O temor do Senhor é a chave do tesouro. Então, esse primeiro bloco, de 1 a 6, é uma introdução, e aí vem o segundo bloco do capítulo 33, que vai do versículo 7 até o versículo 16. Do versículo 7 até o 16 é um bloco chamado de Dia da Exaltação. Dia da Exaltação. Então, do 7
ao 9, ele traz uma ideia de que Isaías amplia o tema da exaltação, essa exaltação de Deus. Vamos ler do 7 ao 9, que diz assim: Vejam, os seus heróis gritaram nas ruas, os embaixadores da paz choraram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo e as suas testemunhas são desprezadas, e não se respeita ninguém. A terra pranteia, fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado, Saron é como Arabá, Bazã e o Carmelo perdem a sua folhagem. E aqui, pessoal, na verdade a ideia de você entender a exaltação do Senhor, a glória do Senhor, você precisa entender a degradação também. Você entende? Você entende que você só vai entender o que é felicidade se você um dia viu o que é infelicidade? Não é verdade? Como você sabe que uma comida é boa? Porque você já comeu uma comida ruim. Como que você sabe que um café é bom? Quando você já bebeu um café ruim. Entendeu? Então, o que acontece? O que o Isaías está falando aqui é assim, para você experimentar a glória de Deus, a bondade de Deus, as bênçãos de Deus, você entendeu o que é estar longe de Deus, a desgraça do que acontece de uma vida sem Deus, né? Então, assim, é por isso que eu falo, pessoal, quando a gente fala sobre a origem do mal, né? Ou por que o mal existe, eu gosto da explicação do professor Sayão. Ele fala assim, que nem a ferrugem e o ferro. A ferrugem só existe porque o ferro existe. Porque se o ferro não existisse, não existia a palavra ferrugem. Porque a ferrugem é uma palavra que origina da palavra ferro, né? Ferrugem, é a degradação do ferro. O que eu entendo com isso é o seguinte, o bem e o mal, eles estão sempre existindo. Enquanto nós vivemos nessa realidade terrena, o bem e o mal, ele vai sempre existir. Por quê? Porque o bem é o que exalta, o mal é o que exalta o bem. Você não entenderia o que é bom se você não entender o que é o ruim. Você entende que uma coisa está ligada na outra, né? O bem está ligado no mal no sentido de quê? De que eu só vou entender uma coisa que é boa se eu entendo que uma coisa é ruim. Então as coisas elas estão ligadas, mas aí eu venho com a explicação de tudo isso. Mas vai haver o dia na segunda vinda de Jesus, no final dos tempos, na Nova Jerusalém. Ali não vai haver mais mal. Ali o ruim não vai existir. Ali a tristeza não vai existir. Ali as lágrimas vão ser enxugadas porque não vai existir mais o mal, só vai existir o bem. Mas aí não é mais uma coisa terrena, né? Nós estamos falando de uma nova realidade gloriosa no Senhor, na nova Jerusalém, não na Jerusalém velha. Na Jerusalém velha a gente tem o bem e tem o mal, né? Então, essa primeira parte, ele está falando das coisas ruins para quê? Para que a gente possa entender que na hora mais escura Deus manifestará o seu poder. Vamos ler o versículo 10 a 12. Ele diz assim: Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão luz a restolho. Seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Com espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês estão longe e atendem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Ou seja, agora Deus está mostrando o seu poder quando? Aqui na manifestação de Deus em meio à escuridão. Você entende, pessoal, que na crucificação, às 3 horas da noite virou noite? Às 3 horas da tarde virou noite? Mas foi essa hora que a verdadeira luz de Deus brilhou. Veio a escuridão, mas é nesse momento de escuridão que a luz
de Deus brilhou, a salvação, o preço foi pago pelas nossas almas. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz por nós. O véu foi rasgado e agora nós temos o tempo da salvação. Deus, ele se manifesta na hora mais escura para mostrar o seu poder. E aí vem o versículo 14 em diante, o 14 até o 16, que vai trabalhar a libertação de Jerusalém. Versículo 14. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro do injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas dos assassinatos e fecha os olhos para contemplar o mal. Versículo 16. Este é o homem que habitará nas alturas, no seu refúgio, será a fortaleza das rochas, será suprimento de pão e água que não lhe faltará. Então, olhando para esses versículos, eu pergunto para nós, né? Que tipo de pessoa Deus aceitará e abençoará? Que tipo de pessoa que Deus aceitará? Que tipo de pessoa que Deus abençoará? Versículo 15, olha só. A gente tem aqui 5 características das pessoas que Deus aceitará, 5 atitudes das pessoas que Deus abençoará. Primeiro, aquele que anda corretamente, né? Então, assim, é uma característica dessas pessoas. As pessoas andam corretamente. As pessoas andam de uma forma justa aqui na Terra, né? E não sei se vocês sabem, mas a palavra metodista vem exatamente dessa frase, aquele que anda corretamente. Então, aquele grupo de John Wesley, John Knox, esses caras, eles andavam de uma forma correta. E aí eles eram chamados, seus metodistas. Por quê? Porque eles viviam de maneira correta. E por causa dessa viver de maneira correta, é que surgiu o nome metodista, né? Metodista vem dessa palavra, andar corretamente. Segunda coisa, segunda característica, é aquele que fala o que é reto. A palavra de Deus diz aqui que é a pessoa que fala o que é reto. O que é falar o que é reto? É falar não só com sinceridade e verdade, mas falar na hora certa, né? O que é reto é aquilo que agrada ao Senhor, né? Então, assim, muitas vezes nós temos uma palavra correta, mas assim, o correto ele só é totalmente correto se você fala a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Você entende? Porque se algum desses 3 der errado, né? Se você fala a coisa certa da maneira errada, você erra, na verdade. Você chega para uma criança, né? Alguém estava falando para mim que a criança, os filhos estão ficando esquizofrênicos porque as crianças estão gritando. Aí você fala assim, para de gritar! Ou seja, você está falando para eles pararem de gritar, gritando, né? Então, assim, o que acontece? Você falou a coisa certa da maneira errada. Então, de uma certa forma, a gente também erra. Então, falar o que é reto é falar o que é reto perante ao Senhor. Falar o que é reto é falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. A terceira característica da pessoa que Deus aceitará e abençoará é a pessoa que recusa lucro injusto, ou seja, pessoas que recusam suborno, que não aceitam suborno. Isso também tem a ver com uma vida reta, né? Mas assim, é de nós não sermos manipulados pelo nosso egoísmo. Eu acho que a essência dessa frase é isso. Não sermos manipulados pelo nosso egoísmo. Aquele ditado popular que diz que os fins justificam os meios. Né? Já viu essa frase? Né? Ah, não. Quem não cola não sai da escola. Então, assim, eu tenho que colar para eu poder sair da escola. Por um fim bom, né? Então não importa o que eu faço no meio do caminho, não. Para Deus o processo é tão importante quanto o resultado. Às vezes eu entendo até que para Deus o processo é até mais importante do que o resultado. Porque às vezes
você não alcançou um objetivo terreno que você colocou, mas se você fez do processo certo, você acertou, né? Então, para nós cristãos, não existe essa frase, os fins justificam os meios. Não, para nós cristãos, o processo é tão importante quanto o resultado, né? Então, não se deixe manipular pelo seu egoísmo. E a quarta característica da pessoa que Deus aceitará e que Deus abençoará é a pessoa que tapa os seus ouvidos para as tramas, né? Então ele fala assim, tapa os seus ouvidos para as tramas, ou seja, de uma certa maneira são pessoas que recusam participar das fofocas que prejudicam alguém, né? E aí eu trago mais uma vez, se você ainda não leu, leia na internet, procura no Google o crivo das três peneiras. O crivo das três peneiras, né? Então quando alguém chegar para você e falar assim, menina, você não sabe da última. Aí você fala assim, o que você vai me falar já passou pelo crivo das três peneiras? E a gente gosta de uma novidade, né, pessoal? Quem não gosta de uma novidade, né? Mas hoje em dia a gente tem vários problemas das novidades. Será que a novidade é verdadeira, né? Eu acho que o crivo agora é a quarta peneira. É fake news ou é verdadeiro news, né? Porque geralmente essas notícias elas vêm sem fundamento, vêm sem embasamento, né? E aí só vem porque, eu quero falar, né? Eu acho que. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, as pessoas que Deus aceitará são aquelas que não vão dar ouvidos para as tramas, não vão dar ouvidos para fofocas e críticas destrutivas. E a última característica da pessoa que Deus aceitará é as pessoas que fecham os olhos para o mal, né? Ontem eu estava conversando com as minhas filhas, por que não pode assistir filme de terror, né? Por quê? Deus gosta de pessoas que fecham os seus olhos para o mal. Por que você vai ficar alimentando o seu coração com tanta desgraça, com tanta coisa ruim, com tanta ação demoníaca, com tanta coisa que te gera medo, se você pode alimentar o seu coração com aquilo que é bom, com aquilo que é saudável, né? Mas não, aí vem o lado humano, né? Porque a humanidade gosta dessas coisas, né? Gosta, né? A gente estava falando um filme muito crítico aí na mídia aí, um filme chamado O Poço. Alguém já viu um filme chamado O Poço? Terrível esse filme. Ele fala sobre miséria, fala sobre egoísmo, é um negócio terrível, né? E eu e a Débora a gente assistiu porque era uma crítica, esse filme trabalhava uma crítica e que muita gente estava assistindo. Eu falei assim, meu, então é melhor a gente assistir para ver o que é. Aí minhas filhas queriam ver, não, esse filme vocês não vão ver não. Mas aí a minha filha falou assim, por que você assistiu e eu não? Ela sempre me põe nessa enrascada, né? Eu falei, não, é porque as pessoas estão assistindo esse filme, eu queria assistir para poder ter uma posição do que é bom e do que é mal. E vocês ainda não têm idade para entender o que é bom e o que é mal. Vocês podem confundir tudo, né? Então, por isso que ela falou assim, então tá bom, então eu vou obedecer. Né? E elas obedeceram. Mas feche os seus olhos para o que é mal, né? Feche os seus olhos para o que é mal. Né? Não fique curioso só alimentando a sua curiosidade e alimentando o que é mal, tá bom? E para terminar, do versículo 17 até o 24, ele vai falar sobre um reino glorioso, né? E do 17 ao 24, então ele fala, seus olhos verão o rei em seu resplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados, onde está o oficial maior, onde está recebidos os atributos, onde o encarregado das torres, você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo que fala obscura e com a língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, a morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhum das suas cordas. Ali o Senhor será poderoso para nós.
será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio remo os percorrerá, e nenhum nau poderosa velejará neles, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele é o que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida grande quantidade de despojos, até o aleijado levará a sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados de todos ali serão perdoados. Amém. Então, assim, esse bloco, ele está falando que essa fonte de água abundante gerará uma proteção. Essas águas, que na verdade a água, ela enriquece uma região, né? Por exemplo, quando você vai comprar um sítio, não sei se alguém teve essa curiosidade, você vai procurar um sítio, se tem nascente de água, nossa, aí o negócio fica mais caro, né? Se é só um pedaço de terra sem água, é um valor. Mas se é um pedaço de terra que tem uma nascente de água, aí o preço é outro. O preço é outro, porque a água enriquece, né? Por isso que eu quando fiz missões no Amazonas, eu falei para os índios, vocês não são pobres. Vocês não são pobres. Nunca diga que vocês são pobres. Por quê? Porque vocês têm água. Pobre é um lugar que não tem água. Pobre é um lugar que não tem água para beber. Isso é pobreza. Pobreza é não ter água. Então aqui a água é, de uma certa maneira, uma analogia para ver a bênção abundante, a fonte abundante de bênção de Deus no reino do Messias. É uma proteção. E aí, no versículo 22 a 24, existe ele fala que a presença do Senhor se manifesta de três maneiras. A presença do Senhor se manifesta com o Senhor sendo juiz, com o Senhor sendo legislador e com o Senhor sendo rei. E aí a gente vê que quando a presença do Senhor é como um juiz, então ele poupará os remanescentes dos seus opressores. Esse é o juiz, que poupará o remanescente dos seus opressores. Quando fala do legislador, é que a presença do Senhor nos dará instrução. E aí eu vejo que essa instrução é o quê? É o estudo da palavra. Nós estamos sendo abençoados pelo legislador que está nos instruindo com a palavra. E por último, a presença do Senhor é como um rei. E na sua soberania, a gente entende que ele é o criador de todas as coisas e que ele é soberano sobre toda a situação das nossas vidas. Amém? Muito bom, pessoal. Acabamos o de hoje. Aí amanhã vocês vão ler o 34, 35 e 36. E no outro dia a gente fecha esse bloco até o 39 para começar então a nova fase de Isaías, que seria o segundo grande bloco de Isaías, que vai falar sobre a salvação. Amém? Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma... Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, mais uma vez, que nos renova, que nos restaura, que alinha os nossos pensamentos com o Senhor. Obrigado, Deus, por esse estudo que a gente está fazendo de Isaías, que acrescenta tanto às nossas vidas. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui na devocional, cada pessoa que vai escutar essa devocional depois, que o Senhor possa colocar a sua mão sobre nós, sobre as nossas vidas, e que nós possamos confiar em Ti e experimentar mais da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos alimenta a cada dia. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente se vê na quarta-feira, então, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.